Estamos vivendo um novo momento e as empresas estão precisando inovar, principalmente agora no pós-pandemia, novas estratégias. E para falar um pouco sobre esse período, sobre como as empresas podem se destacar, a gente recebe aqui o consultor e empresário Eduardo Gomes, que vai falar sobre o novo futuro das empresas. Seja bem-vindo ao programa Espaço VIP. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e participar e trazer algumas dicas sobre como as empresas podem se adaptar e ter sucesso nessa nova realidade que nós estamos vivendo. E Eduardo, como as empresas podem repensar nessas inovações nesse período agora que a gente está vivendo de pós-pandemia? Como elas podem se destacar? A gente diz que as empresas têm que ser ambidestras. Elas têm que pensar hoje no presente e elas têm que pensar no futuro. Não dá mais para sobreviver só pensando no curto prazo. Nós temos que antever quais são essas mudanças e trazer para a nossa realidade como isso impacta. É o que eu chamo de método CIA. Eu tenho que captar esses sinais, essas tendências, o que vai acontecer, interpretar como elas impactarão o meu negócio, impactarão a minha empresa e agir, antecipando-se ou adaptando a essa nova realidade. Então essa ambidestria hoje é fundamental para que o empresário consiga sobreviver. E como é que tem sido essa adaptação? As empresas estão resistentes, estão conseguindo se adaptar bem? Como é que está sendo esse cenário? A adaptação, a pandemia forçou essa adaptação. Então, por exemplo, há muitos anos no Brasil nós tínhamos que estruturar a telemedicina. Então a telemedicina não estava regulamentada. Com a necessidade da pandemia, a telemedicina foi regulamentada e mudou completamente a forma de fazer consulta médica. Então hoje nós temos vários médicos que estão atendendo de forma online, de forma híbrida, inclusive psiquiatras, psicólogos estão fazendo esse processo. Então isso mudou. Os colégios também mudaram. A gente falava muito no processo de educação, que o processo de educação nós vivíamos, vamos dizer assim, com escolas do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Então não dava certo, não se encontrava. Então precisava trazer o ensino híbrido, precisava personalizar mais o ensino e tudo isso a pandemia forçou com que as organizações fizessem essas mudanças. Quem não estava preparado, né, como diz um mega investidor chamado Warren Buffett, ele diz o seguinte: quando a maré baixa, a gente vê quem estava nadando nu. E tinha muita gente nadando nu. Então foram essas empresas que estavam despreparadas que desapareceram. Elas sumiram realmente do mapa. E muitas outras irão. Então nos próximos 9 anos nós vamos ter muito mais mudanças do que nós tivemos nos últimos 100 anos. Então toda essa convergência dessas tecnologias disruptivas, como realidade virtual, inteligência artificial, database, cloud, tudo isso vai impactar e convergindo para que ainda os desafios sejam maiores. Como se modernizar, né? Qual a dica que você dá a essa empresa que agora está chegando numa nova era? Como é que ela faz para se modernizar? Nós somos pesquisadores, Carol. Sempre estamos pesquisando, estudando as empresas que têm sucesso. Então, recentemente, nesse último ano e meio, nós temos pesquisado várias empresas no Brasil, várias empresas também nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na China, para ver quais são essas empresas que estão tendo sucesso e o que é que elas estão fazendo. Então a gente precisa fazer esse processo de mudança e aí nós criamos o que nós chamamos a nova gestão. Então a nova gestão ela engloba e direciona, ela é um guia para que os empresários possam fazer a mudança nas suas empresas. Primeiro ponto é entender que o cliente é o centro do negócio. Muitas empresas falam que o cliente é o rei, que o cliente é o centro da sua empresa, mas na realidade não é. Então nós temos que entender qual é o problema do cliente e buscar resolver esse problema do cliente. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, depois de colocar o cliente no centro do negócio, nós temos que definir estratégias, novas estratégias. Para você ter uma ideia, existe um best-seller, um livro famoso do Jim Collins, que ele escreveu Feitas para Durar. Das empresas feitas para durar, que ele colocou há 30, 40 anos atrás, mais de 50% dessas empresas já faliram. Então, desatualiza. A gestão empresarial ela é constantemente atualizada. Então nós precisamos definir uma nova estratégia para essa empresa, nós precisamos definir um novo modelo de gestão. Os gestores, os líderes ainda trabalham muito em cima do comando, cobrança e controle das pessoas. Nós temos que dar autonomia para as pessoas, dar propósito, significado do trabalho para elas. Incentivo também, né? Exatamente. Então tem que mudar toda a forma de gerir pessoas dentro da organização. Outra dica é que nós temos que mudar a arquitetura organizacional da empresa, esses organogramas antigos que são divididos em departamentos, em áreas, isso não funciona mais. Isso tem que ser times multidisciplinares. Isso qualquer empresa pode fazer. Por exemplo, a Gerdau
é uma empresa que tem 120 anos e está fazendo todo esse processo de mudança na sua organização. E também precisamos ter estratégias de crescimento, novos modelos de valor, novas formas de monetização. Então são esses 9 tópicos que a nova gestão traz como guia para que o empresário possa fazer as mudanças dentro da sua empresa. É um grande desafio, né, esse novo momento para as empresas, e você como um consultor que está por dentro aí e dá grandes dicas, eu queria que você, para finalizar, deixasse dica para os empresários, né, como se adaptar a essas novas estratégias. O primeiro ponto eu tive uma aula, um MBA que eu fiz esse último ano com o fundador do Waze, Yuri Levine. E ele colocou muito isso para a gente. Ele disse assim, não se apaixona pelo teu produto, não se apaixona pela solução, não se apaixona pela tua empresa. Se apaixona pelo problema do cliente. Então a principal dica é, qual é o problema do teu cliente? Qual é o problema que a tua empresa resolve? A partir daí você define a sua estratégia, o seu modelo de gestão, a sua arquitetura organizacional, um time extraordinário, a sua excelência operacional e cresce no mercado. Muito obrigada, Eduardo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também adorou as dicas.